Bom, dando continuidade, né, à aula anterior, a gente definiu aqui o conceito de variância, né? Lembrando que x bar é a média aritmética dos xis, tá? Com i variando de 1 a n, né? E agora vamos definir o conceito de desvio padrão, né? Desvio padrão, né? Desvio padrão aí vai ser o quê? O desvio padrão é uma medida de dispersão também, né? Ou seja, é a medida que indica o quanto o conjunto de dados é uniforme. Ela é uma medida até mais interessante do que a variância. Quando o desvio é baixo, né, quer dizer que os dados do conjunto estão mais próximos da média, né? Ou seja, esses dados não estão tão dispersos, né? Então, imagine você fazendo um estudo experimental, principalmente a nível de mestrado ou doutorado, em que você está observando aí um determinado fenômeno, né? Imagine que a cada vez que você faz um experimento, esses dados observados, eles variam muito, eles ficam muito dispersos, né? Isso comparando um experimento com o outro. Isso quer dizer que esse teu experimento está com um grau assim, de perturbação muito grande. Ou seja, está com um grau de estabilidade muito pequeno, né? Ou seja, o grau de dispersão é muito grande, né? O que não é bom para o estudo. Então, no estudo em questão, você vai buscar fazer com que os teus experimentos, né, tenham um desvio padrão baixo. Por quê? Porque isso vai indicar que os teus experimentos estão gerando valores muito próximos da média dos outros valores obtidos nos experimentos, tá certo? O que vai ser um forte indicativo que aquele teu experimento está indo no rumo, vamos dizer que no rumo correto. Representando o desvio padrão por sigma, isso aqui é a letra grega, ou simplesmente a letra S, né? Aquela mesma letrazinha lá da variância, só que a variância a gente simboliza por S quadrado. Cuidado que esse quadradinho aqui não tem que passar raiz. Por alguma razão, né, o cara disse que S quadrado vai indicar a variância, então cuidado com isso, tá bom? Bom, ele é dado pela raiz quadrada da variância. Ou seja, a raiz quadrada da variância será exatamente o desvio padrão. Aí eu peço que você tenha cuidado, por quê? Porque da forma que está aqui escrito, se for uma pessoa um pouco leiga ou não tiver visto, ou não tiver os conhecimentos, né, de estatística, ele vai entender o quê? Ele vai entender o quê? Que eu vou pegar o S, elevar ao quadrado, extrair a raiz, que por sua vez, isso dá um S, e ele achar o desvio padrão. Veja, isso aqui é uma loucura, na verdade, né? A gente até já estudou aí que a raiz de x ao quadrado, né? Sobre raríssimas exceções, isso seria x, né? Você teria uma sentença meio que verdadeira sempre, sem nexo. Mas por quê? O nexo é porque esse S ao quadrado, ele representa variância. Aí a raiz da variância é que é o desvio padrão, ok? Portanto, como a gente já tem uma expressão para a variância, que era essa ou essa, então a raiz quadrada desta coisa é o desvio padrão. Bacana? Então vamos seguir adiante. Pode-se simplificar os cálculos, né, fazendo uso da desigualdade, tá certo? Fazendo uso dessa desigualdade e substituindo na fórmula do desvio padrão, né, podemos chegar numa formulazinha mais interessante para se calcular o desvio padrão. Então, ora, você pode calcular o desvio padrão assim, ora, você pode calcular o desvio padrão assim.
Então, olha para essa expressão e vamos olhar para a próxima. Olha, aqui é o quê? A raiz quadrada do somatório, né, dos desvios ao quadrado, dividido por n, né? Aí aqui nós temos o quê? Aqui nós temos o quê? A raiz quadrada, né, do somatório dos quadrados de cada dado, dividido por n. Em resumo, aqui é a média aritmética dos quadrados dos dados, menos a média aritmética do somatório do quadrado dos dados. Bom, vamos vermos agora algumas propriedades do desvio padrão. O desvio padrão, né, ele goza de algumas propriedades, né, destacamos algumas delas. Somando-se ou subtraindo uma constante C, né, a todos os dados, tem que ter cuidado a isso, né, de uma variável, o desvio padrão não se altera. Então, se você imaginar que o desvio padrão antes era... Aliás, você imagina, né, você tem os dados, né, x1, x2, x3, aí você soma cada um dado desse ou subtrai uma variável C. E aí isso vai dar um novo dado que a gente vai chamar de YI. Só que o desvio padrão desse novo dado é o mesmo do dado anterior. Se você pegar uma série de dados e somar a todos eles numa constante, isso não afeta o desvio padrão. Na prática, é isso que está sendo dito. Uma outra questão é aqui. Somando-se... não é somando-se, tá? É multiplicando-se. Multiplicando-se. Multiplicando-se ou, né, dividindo, né, uma constante C a todos os valores de uma variável, né, o desvio padrão também não se altera, né? O desvio padrão não se altera. E aqui está errado também. O desvio padrão ele fica multiplicado por C, pela constante. Então, vamos pensar aqui um pouco. Se a gente tiver uma série de dados, cujo desvio padrão era 2, por exemplo, eu pego todos esses dados, multiplico por 5, cada dado desse, né? Então, o novo desvio padrão, ele passa a ser 5 vezes 2. Passa a ser 10, tá bom? Bom, vamos ver agora como aplicar, né, esses dados, né? Tomemos como exemplo o conjunto de valores de uma variável x, né? Imagine esses valores, né? O modo mais prático para se obter o desvio padrão é formar uma tabela com duas colunas, né? Uma para xi e outra para xi ao quadrado. Então, está aqui uma tabela, né? Aqui está o x, tá? 40, 45, 48... E aqui está o x ao quadrado. Aqui está o somatório do x e aqui está o somatório do xi quadrado. Como temos 7 dados, né? Temos n igual a 7, né? E aí você aplica na fórmula. O somatório do xi quadrado seria quem? Então tá aí, ó. Xi... somatório x, cadê aqui? Vai ficar bem claro aqui. Somatório x quadrado, ó, aqui. Tá aqui, ó. Sobre n, ó, n é 7. 7 dados. E aqui vai ser o somatório, né, do xi elevado ao quadrado. E aqui eu até peço desculpa que esse quadrado aqui não tá certo esse 2 aqui, esse lugar. Ó. O lugar dele é aqui, ó. No fora do parênteses. Feito rápido aí os slides, né? Por isso deu isso. Bom, mas enfim, aqui seria o somatório xi, tá aqui, ó.
Então, somatório xi dividido por n elevado ao quadrado. E agora a continha para a calculadora mesmo e fazer as continhas, certo? E aí você vai ter que extrair a raiz quadrada de 90, você vai ter que o desvio padrão desses dados é 9,49. Então, veja que é um desvio padrão relativamente alto, entendeu? Então, se fosse um estudo aí, né, não seria interessante esses dados, né? Eu mostraria, então, que estariam bem discrepantes, né? Isso em relação à média, né? Os dados são bem discrepantes em relação à média. Bom, essa fórmula aqui, gente, é a mesma da outra, só que agora você tem frequência, né? São dados agrupados, né? Sem ser intervalos de classe, onde você tem frequências. É só aplicar a fórmula, não tem erro. Aplicou a formulazinha e um abraço. Veja que é a mesma fórmula que está lá no caso anterior, só que agora aplicando o xi. Aí você vai ter, ó, aqui fi vezes xi quadrado, então você tem aqui os dados, né, os xis, aí você vai ter os fz's, né, as frequências dos dados. Aí você vai calcular o fi-xi e o fi-xi quadrado. Você vai pegar aqui o fi, multiplicar pelo xi, e aqui vai pegar o f de i, multiplicar pelo xi quadrado. Vamos pegar com um exemplo, vamos pegar esse caso aqui. Por que aqui deu 24? Você pegou o xi multiplicou por fi, o fi vezes xi. Por que aqui deu 48? Você vai pegar o fi, que é 12, e multiplicar pelo xi quadrado. 12 ao quadrado é 4, 4 vezes 12, 48. É isso. E agora aplicar na fórmula. Agora aplicar a fórmula. Ou seja, aqui eu estou com o somatório xi, que nem vai usar na expressão. Não vai e vai, porque o somatório xi vai dar o n, na verdade. Né? Isso que dá o n. Que é isso que a gente precisa para isso. Aí aqui tem o somatório dos fi xi, que seria esse esse numerador aqui. E essa parte aqui vai me dar esse numerador aqui, ó. Portanto, só substituir nas expressões da calculadora e obter o desvio padrão. Veja, comparativamente, esse desvio padrão, comparado ao desvio padrão da questão anterior, lá estava quase 10, agora está 1 aqui, ó, aproximadamente 1, né? Eu vejo que o desvio padrão aqui caiu bruscamente, o que quer dizer o quê? Que os dados estão todos os dados estão muito próximos da média. Tá? É isso que quer dizer. Tá bom? Bom, mais uma questão para a gente trabalhar aqui, tá bom? Mais uma questãozinha.